portista sente, sofre, luta. O portista quer, pede e exige. O portista junta, acumula e ganha. Numa simbiose perfeita com a personalidade de cada um, o portista é educado, aprende, é formado e torna-se melhor. Como pessoa, como homem e como mulher. Se és um superportista, junta-te a nós. Superportista Dragão. Visita-nos em superportista.pt e superportista.com. Sereno e dominador no centro do quarteto defensivo e sempre com propensão para atacar a baliza contrária. Celso foi um dos defensores que mais golos fez de azul e branco e viveu na cidade do Porto, a única aventura deste lado atlântico. Ainda hoje não veste de vermelho e é relembrado como o Gavião, que ajudou o Futebol Clube do Porto a ser campeão nacional e da Europa. Celso chegou ao Futebol Clube do Porto numa altura em que os azuis e brancos já avançavam a passos largos na primeira caminhada europeia. A lesão de Eurico levou-o para o 11 inicial e daí não saiu, uma vez que deu sempre garantias como um defesa goleador. Alcançou a marca dos 16 golos pelos Dragões, grande parte deles de livre direto, nos quais o remate poderoso com o seu pé direito era por vezes indefensável. No Prater alcançou a glória e resolveu jogos importantes em solo nacional. A imagem de um central experiente foi sempre evidente, que permitiu defender a camisola azul e branca de todas as formas possíveis e imaginárias. Foram 5 troféus em 3 temporadas, nas quais somou 99 jogos, em que tomou as rédeas do centro da defesa portista. Chegou à cidade do Porto com o rótulo de gladiador, mas ninguém imaginou o sucesso que teria com a camisola do Futebol Clube do Porto. Precisava-se de um central experiente e Celso representou perfeitamente esse papel. Dava segurança a jogadores como Paulo Futre ou Madger para fazerem magia perto da área, uma vez que dava garantias para recuperar a bola. Do meio-campo para a frente também fazia estragos, principalmente de bola parada, e ajudou os Dragões a conquistarem muitas vitórias numa das eras mais bonitas da história do clube. Em Viena viu o João Pinto levantar a orelhuda e em Portugal conquistou 2 campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Supertaça. Um legado vitorioso de um defesa que já trazia um pedigree muito positivo do Brasil, que ficou solidificado pelo caráter e atitude demonstrado de azul e branco. Um gavião que pairou na Invicta e nas Antas, onde batalhou sempre para dar alegrias aos adeptos. Com um pé direito fulminante, Celso fez história no Futebol Clube do Porto e será eternamente dragão.
Muito boa noite, sejam bem-vindos aqui à página Super Portista, numa live stream em simultâneo com o Portal dos Dragões e com outras plataformas que estão aqui, juntamente com a página Super Portista, a seguir-nos e também a partilhar os nossos conteúdos. E desde já, o nosso muito obrigado àqueles todos que estão a partilhar os nossos conteúdos e as nossas entrevistas. Neste caso, hoje, vamos ter aqui uma entrevista com o Celso, ex-jogador do Futebol Porto, que foi apenas e só, digamos assim, campeão europeu, campeão do mundo, vencedor da Taça Portugal, vencedor do campeonato, e vamos falar então com Celso. Já sabem que isto é uma live stream aqui no Facebook, podem colocar aqui questões através da caixa de mensagens ao Celso e ele terá, obviamente, todo o prazer em responder. Vamos então introduzir aqui o Celso na nossa conversa. Boa noite, Celso. Boa noite, Bruno Garcia. Boa noite. Boa noite a todos do Esportista. Para mim é uma satisfação muito grande. Quero lhe agradecer pelo convite. Obrigado, o prazer é todo nosso. Celso, eu tenho aqui, vou começar já por uma pergunta de um dos nossos seguidores aqui no Facebook, que pergunta, e eu vou passar a ler, gostaria de saber o que o Celso faz de momento, se está ligado ao futebol, e se o Celso tem noção de quanto os portistas lhe estão gratos pelas suas vitórias. Neste caso é o Félix Vitor que faz esta questão aqui no nosso Facebook. Olá, Félix Vitor. Olha bem, hoje no momento eu sou um comerciante, né? Eu moro em Fortaleza, estado do Ceará, do Brasil. Eu sou comerciante, também estou como presidente de uma associação que é AGAP, Associação Garantia aos Atletas Profissionais. Já estou há 10 anos como presidente dessa associação. Então, quanto ao futebol, não. A única coisa que me envolve no futebol é estar na associação, porque é onde nós temos a maioria de ex-jogadores de futebol. É onde nós temos a nossa federação, que é a FAAP, que ela é presidida pelo nosso presidente campeão do mundo de 70, o Wilson Piazza, e essa federação fica em Brasília. E nós temos hoje, eu estou dizendo assim, o Félix Vitor, envolvido no futebol, porque é a única coisa hoje que me envolve. Já fui treinador de futebol, mas já há mais de 20 anos que eu deixei. Uhum. Celso, como é que foi a vinda, vamos saltar aqui um pouco para a vinda para o Futebol Clube do Porto, como é que foi essa chegada ao Futebol Clube do Porto? Houve ali uma altura, eu soube de algumas entrevistas que vi, que o Celso teve ali uns dias que não assinou logo pelo Porto, depois até se falou na imprensa que poderia ir para outros clubes, depois o Celso veio desmentir isso através da televisão. Como é que foi esse processo que chegou de chegar ao Futebol Clube do Porto? Já chegou também um pouco tarde, não é? Na carreira, não é? É verdade, Bruno Garcia. O Bruno Garcia, eu estava no Bahia, né? Eu era do Esporte Clube Bahia, em Salvador, quando eu acabei... foi assim, a realidade, assim que eu cheguei aí, o Luiz César me contou, porque o nosso treinador, que era na época o Mister Arthur Jorge, ele tinha vindo aqui em Fortaleza, tinha assistido algumas partidas minhas e levou meu nome, como de outros ex-jogadores também, de outros jogadores que tinha aqui na época. E quando eu estava na Bahia, ele me procurando através de revista e ele viu que ia jogar contra o Flamengo. Ele mandou um olheiro ao Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro, assim que eu saí, que chegamos ao hotel, esse que foi o Delano, na época era o Delano, ele conversou comigo se eu tinha interesse ao Futebol Clube do Porto. Nessa época eu era do Vasco da Gama, e aí iniciou-se aí uma conversação. Acabou dando certo, acabaram comprando, né, o meu passe do Vasco da Gama, mas eu era emprestado ao Bahia, e acabei chegando aí a Portugal em 85. Exato. Em 85. 85, exato. E, exatamente, no mês de junho a gente estava, o Sport Clube Bahia vinha fazendo uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro,
E quando eu cheguei aí, houve vamos dizer, um mal-entendido, algumas partes não estavam chegando a um acordo. E o nosso presidente, Pinto da Costa, hoje meu grande amigo, quero mandar aqui meu abraço, saudações ao Pinto da Costa, e acabou um pouquinho a gente tendo uns 2 ou 3 dias de problema de assinatura de contrato. E naquele tempo não. Na minha época, quem fazia os contratos não tinha, né? Hoje o jogador tem empresário, tem as pessoas que resolvem por ele. E na época quem resolvia era eu e minha esposa que me ajudava nas negociações. Mas acabou no final dando certo e hoje eu sou muito grato. O que eu não respondi ao Félix, o Vitor, voltando um pouquinho, dizer a ele que o Porto não é só... Eu tenho uma gratidão muito grande pelo Porto, porque foi o clube que... é pelo clube, pelos adeptos e pelos os profissionais que eu encontrei na época, sabe, ô Bruno? Porque foi muito bem recebido. O nosso vestiário, o nosso balneário era de uma união muito grande. Até hoje eu tenho contato com meus amigos ex-jogadores aí do Porto. Isso para mim, eu me orgulho muito, é uma satisfação muito grande. Já lá vamos àquela parte em que o Fogo Porto foi campeão europeu, que presumo seja, embora o título de campeão do mundo também seja importante, mas presumo que esse tenha sido mais importante, o da Taça dos Campeões Europeus. Antes da chegada ao Fogo do Porto, ainda no Brasil, como é que foi o percurso do Celso? Já começava a ser conhecido através dos seus golos, que marcava muitos golos, não era, na altura. Como é que foi o seu percurso antes de chegar ao Fogo do Porto, ainda no Brasil? É verdade. Eu iniciei no Santos, né? Eu sou paulista, eu sou de Santos. Na época, o meu primeiro treinador que me levou para o Santos foi o seu José Macias, conhecido como Pepe, que acabou treinando aí em Portugal, o Boa Vista. Ele me deu essa oportunidade, ainda garoto, com 14 anos, de lá me transferi para o Guarani, depois acabei me profissionalizando no Botafogo de Ribeirão Preto, aí vim para uma passagem pelo Fortaleza, e aqui no Brasil eu sempre gostei, o Bruno Garcia, de ser mais... Eu era um defensor, mas eu atacava muito, gostava de ir muito à frente, já, né, tive esse dom de bater forte na bola. Eu era um batedor de pênalti aqui nos clubes por onde eu passei, e aí eu me destaquei muito aqui também no Fortaleza. Aí do Fortaleza acabei sendo emprestado ao Ferroviário, do Ferroviário fomos campeões aqui pelo estado do Ceará, acabei me transferindo para o grande centro, como se diz hoje. Hoje você está no Nordeste e acaba indo para o Sul, né? Foi o meu caso, que eu fui para o Vasco da Gama. E no Vasco da Gama eu comecei a destacar, eu fui campeão carioca, depois eu fui emprestado para o Atlético Paranaense, eu também fui campeão pelo Atlético Paranaense, antes eu já tinha sido campeão com 19 anos pelo Grêmio de Maringá, no Paraná, e isso começou o destaque, justamente como você falou, de eu fazer os gols, de bater falta, era batedor de pênalti, eu apoiava muito o ataque, às vezes relaxava a defesa, e isso começou a chamar a atenção, até a oportunidade que eu tive, a maior oportunidade, vamos dizer assim, de chegar ao Porto, onde foi eu acho que na minha carreira, eu acho que todos os títulos foram importantes na minha vida, mas os títulos mais assim, de destaque, mais importantes, realmente, eu não posso dizer que não foi o do Porto. E curiosamente temos aqui uma mensagem também de outro adepto que diz: Celso, Branco, Geraldão, quando de um livre de 30 metros da baliza parecia um penalti. Tenho saudades desses craques. E é uma mensagem de Henrique Carneiro. Era mesmo assim? Como é que o Celso se define? Pronto, essa era a principal característica que ainda hoje é relembrado. Mas como é que o Celso se define como central para aqueles que não tiveram a oportunidade de o ver atuar? Veja bem, Bruno, o Henrique,
realmente eu também tenho saudade do Branco, Geraldão, meus amigos e outros que passaram aí, Carlos Alberto, vários jogadores, o Porto teve vários brasileiros, né, que se destacaram aí. Eu gosto de dizer sempre, se destacaram porque o Porto dá essa oportunidade. O Porto, ele dá essa condições para que o jogador apresente seu futebol. O Porto, ele se preocupa a chegada do jogador até a sua família. Então, você vai despreocupado para o estádio, você vai despreocupado para o jogo, sabendo que você tem todo apoio, que sua família está bem amparada. Então, é isso que o Futebol Clube do Porto me marcou. Hoje eu não posso falar de clubes, mas eu não tinha visto clube igual ao Futebol Clube do Porto. Então, essas condições, às vezes, ao atleta, ela é o importante, né? Então, voltando que do Henrique ele falou, né? Sobre do destaque, o meu, sim, eu sempre fui, como eu já te falei, eu acho que eu era um jogador mais clássico, eu não gostava muito de dar, como falam hoje, de dar chutão, né? Na época, eu gostava de sair jogando, apoiava muito. Eu tinha, porque na realidade, Bruno, eu iniciei como atacante. Aí os treinadores foram me colocando para trás pela altura e acabei chegando na zaga. Então, eu acho que eu me destaquei mais, foi por aí, porque eu tinha um pouco mais de habilidade, saía jogando bem, e depois também os livros, os chutes, né, que era muito forte, acabou me marcando. Então, acho que foi o que marcou na minha carreira. O Celso, enquanto jogador, como é que era o Celso? Como é que se preparava para os jogos? Tinha algum ritual? Tinha alguma superstição? Como é que era o antes dos jogos? Como é que se preparava para os jogos do Futebol Clube do Porto? Recorda-se desse tempo? Com certeza. Eu sempre fui católico, né? Ainda sou até hoje, toda a minha família. Eu sempre joguei. Eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida. Então, assim, eu sou tão católico que eu fui várias vezes aí a Nossa Senhora de Fátima, sempre estivemos presente a missas. E eu jogava com a Santinha, eu tinha uma medalha que era Nossa Senhora Aparecida, que eu usava um cordão. Então, e também antes da partida, eu gostava de colocar a minha imagem da Nossa Senhora Aparecida e eu acendia 2, 3 velas. Mesmo no vestiário, num cantinho. Então esse era um ritual. Nunca fui daquela superstição que tinha que usar a mesma calça, a mesma camisa, não. Isso não. Eu sempre tive uma fé muito grande de acender minha vela, de fazer minhas orações antes da partida. Isso era E no balneário do Futebol Clube do Porto qual era o jogador que tinha aquela superstição mais curiosa, se lembra, ou o ritual, ou uma forma de entrar antes de se preparar para os jogos? Tinha alguém que tinha alguma coisa em especial que o Celso se recorde como... Não. A gente tinha... Não tem... Existe sempre aquela, né? Você antes de pisar no gramado, entrar com o pé direito, né? Fazer o nome do pai, do filho, era o mais assim, vamos dizer. Mas na nossa equipe não tinha muito aquele pessoal, vou entrar por último, ou vou ser o primeiro. Não, quase não notava. O que eu tinha mesmo, o que eu usava, era justamente isso, de eu acender minha vela, acendia a vela, sempre levei em todos os jogos, e colocava minha santa em cima. Eu lembro hoje, eu estou falando aqui com você, o Bruno Garcia, e estou vendo a imagem dentro do balneário do Porto. Que o nosso armário, eu pedi para o Moreno, que era não sei se ele continua, era o nosso roupeiro, né? E nessa época, eu pedi um prato, para mim poder colocar a imagem, poder acender a vela. Exato. Então, e esse prato eu era guardado no meu armário, que, se eu não me engano, era número 28.
Eu não, se eu não estiver errado, meu nome acho que era 28. Então esse prato depois eu guardei e ficou, porque isso, eu estou dizendo isso no estado das Antas, Uhum, claro, sim, quando a sim. gente usava. Como é óbvio. Uhum. E quando eu ia para fora e tal, eu sempre procurava um canto para acender as velas e colocar a imagem. E indo um bocadinho mais atrás ainda, como é que o Celso se recorda de decidir que queria ser jogador de futebol? E também pergunto-lhe, ainda nessa época, se tinha algum ídolo na altura, que todos os miúdos que gostam de futebol na altura têm, quando são jovens, qual era o seu ídolo e a sua referência no futebol na altura? Ah, com certeza. O Bruno, o meu pai me levou muito para o Campo dos Santos. Na época era, né, miúdo, como fala aí em Portugal. E aonde, por sinal, que se não teve depois veio se destacar, né, o Juari no Santos. Então, eu morava muito perto da Vila Belmiro e nessa época, quando eu era criança, meu pai sempre me levava ao estádio. E a referência era o Pelé, não tenha dúvida. Eu vi várias vezes o Pelé, vi assim, mais próximo de mim, e eu era pequeno, porque era alambrado, né? Hoje quase, eu acho que o Estado do Santos ainda tem. Então a gente ia ali, gritava, e ali foi a referência como jogador. Pela posição, não. Posição eu já tive outros jogadores como referência, como zagueiro. Mas como jogador sempre foi o Pelé. Uhum. E qual foi aquele jogador durante a sua carreira que teve mais dificuldade em marcar? Recorda-se alguém especial, se calhar no Futebol Clube do Porto, não sei. Qual foi o jogador que teve mais dificuldade e que era sempre difícil jogar contra ele, por exemplo? Olha bem, eu tive vários aqui no Brasil, sempre me fazem essa pergunta. Uhum. Teve um jogador que teve até ele teve 2 filhos aí no Futebol do Porto, que é o Aloísio, centroavante, jogou aqui no estado do Ceará. O filho dele passou, se eu não me engano é Bruno, outra coisa. Os 2 filhos deles passaram aí pelo Futebol Clube do Porto. O pai desses garotos eram excelentes jogadores, que foi o Aloísio. Aí teve vários centroavantes aqui, bom. Mas aí no Futebol Clube do Porto, na realidade, o que eu fui assim, que eu tive mais trabalho, acho que foi o Rui Águas. Uhum. Eu lembro que quando a gente fomos jogar lá várias vezes, tanto aí no Porto quanto lá, foi um jogador que me dava trabalho, se movimentava bem, subia muito bem de cabeça, então não se preocupava bastante. Então, assim, no Brasil teve vários. Em Portugal, claro que eu não recordo de todos, mas o Rui Águas foi uma pessoa assim que eu tinha que ter muito cuidado com ele. Uhum. Celso, tenho aqui, curiosamente, aqui nos comentários, o Carlos Oliveira, que diz que, penso não estar enganado, Celso chegou a visitar aqui na altura a capela de Nossa Senhora da Aparecida, em torno de Lousada. É aqui também uma referência desta parte católica. E eu, pegando nisto, eu gostava de perguntar ao Celso, dos tempos em que viveu na cidade do Porto e que esteve na cidade do Porto, o que é que sente mais saudades? Se tem algum prato em especial que gostava de comer aqui em Portugal? Qual era aquilo que mais gostava daqui da cidade do Porto e que leva com recordação e saudade? Com certeza. O Carlos Oliveira, né? Carlos Oliveira, eu realmente visitei e fui visitar Madalena, né? Nossa Senhora da Aparecida, neste caso. Nossa Senhora da Aparecida. Uhum. Exato, Nossa Aparecida, fui em Nossa Senhora de Fátima várias vezes e eu ia muito. Eu e a esposa, eu morei também ali onde tinha uma capela ali no Porto, que nós moramos ali perto do Boa Vista. Uhum. Eu já volto a lembrar o nome. Mas dos pratos, assim, que eu não posso esquecer, né? É o bacalhau ao forno, da onde eu tenho aí uma amiga maravilhosa que tem restaurante, vários restaurantes, mas a maioria foi bom. Mas igual da minha amiga Andréia, que nesse momento também deve estar nos acompanhando aí, na época ela tinha ali no Porto, perto do Boa Vista, ela teve 2 restaurantes e ela fazia bacalhau especial. Então é assim,
Assim, da cidade, eu acho que a cidade do Porto totalmente diferente, né? Como eu falei, há 5 anos eu estive aí, há 5 anos atrás, totalmente diferente. Mas era aquela cidade, vamos dizer assim, né, pacata, mas bom de se viver, onde você até o carro, às vezes eu esqueci o carro aberto, aí a gente é acostumado, o pessoal aí dizia, mas eu deixava, não acontecia nada, e deixava com tudo e tal, era muito tranquilo, a cidade maravilhosa, bonita, pessoal aconchegante, pessoal assim, acolhedor, né? A gente fizemos muita amizade, mas assim, saudade eu tenho, gosto muito do Porto. E como é que era, já que está a falar das pessoas da cidade do Porto, como é que eram os adeptos do Flóculo Porto? Qual era a visão que o Celso tinha na altura dos adeptos e também, claro está, de jogar naquele estádio das Antas quando estava cheio? Assim, eu no início, o Bruno Garcia, eu tive assim, não vou dizer muita dificuldade, mas a mudança do Brasil para Portugal, principalmente o gramado, entendeu? Porque aqui, né, principalmente no Nordeste, aqui quase não chove, a gente tem um campo mais seco. Então, aí no começo, para me adaptar, até o mister Arthur Jorge me cobrava muito, por causa da chuteira de piton, né? A gente aqui jogava com chuteiras de borracha, e foi assim. Mas o gramado das Antas era um excelente gramado. Eu, acho que com um mês e pouco, já estava adaptado. Foi aonde eu lembro, a minha estreia foi contra o Botafogo do Rio de Janeiro. Eu entrei no segundo tempo, acabamos ganhando o jogo, acho que 2-1, se eu não me engano, se não falha a memória. E depois fomos jogar contra o Salgueiro. A estreia foi contra o Benfica depois, desculpa. Jogamos contra o Benfica, ganhamos. E assim, ver aquele estádio das Antas, o pessoal em cima, gritando, rapaz, era uma emoção muito grande. Foi, posso dizer assim, que foi muito legal. Você recordar, eu tenho fotos, eu tenho várias lembranças, eu tenho vídeos que às vezes, né, quando eu estou com tempo, eu coloco e começo a reviver. E é muito bacana. Eu vou te dizer que eu fui de umas pessoas assim, que eu fui feliz com a minha família aí. O Porto me deu muita felicidade, muita alegria. Isso não quer dizer que eu não era feliz no Brasil, claro que sim. Mas os adeptos ali gritando, aquela torcida daquele lado, quando a gente entrava, o nosso vestiário era ali debaixo da arquibancada. Quando nós estávamos no balneário, a gente já ouvia o barulho, como se eles pulando, tremendo. Aquilo era uma emoção muito grande, você entrava a 100 por hora, vamos dizer assim. Eu já entrava aquecido, claro, né? Só de ouvir os adeptos. E depois tem assim, Bruno, o que aconteceu? Nós tivemos muita amizade. Fiz boas e grandes amizades que até hoje eu tenho aí. Pessoas que vieram aqui para minha casa, já passaram vários dias aqui, em praia. Antes era com mais frequência, hoje é com menor frequência. Mas várias pessoas eu recebi aqui na minha casa aí, como o Joaquim Novaes. Hoje tem uns filhos aí maravilhosos, que é o Hugo. Vou aproveitar para mandar aqui meu abraço, a Andréia, a Catarina, hoje uma moça linda, belíssima, que na época, né, a esposa deles, do Joaquim, estava grávida, hoje é uma moça. Eu tenho aí um meu compadre, que eu não posso deixar de abraçar, o Jorge Plácido, com a esposa Suzete, o meu afilhado, Jimmy Pli, você deve conhecer lá, sim, né? Conheço. Hoje fazendo um grande sucesso. Então, eu sou padrinho dele. E assim, né? O Eric, o filho dele também, do Jorge, uma amizade muito grande. Eu tenho uma amizade hoje, até hoje, com o Fernando Gomes, com Lima Pereira, nós falamos, eu, André. E o Celso criou aqui,
criou aqui, a bem dizer, raízes que depois também teve a oportunidade de reviver mais intensamente, agora ultimamente quando visitou o museu. Qual foi a sensação também de visitar o museu e que emoções é que teve ali? Porque isto, o Celso, isto é uma coisa que eu já tive a oportunidade de falar também com o Juari e o próprio o Joel que me acompanha aqui também fez essa pergunta. O jogador de futebol tem essa particularidade, principalmente o Celso, que marcou uma história importante no Futebol Clube do Porto. O Celso será recordado para sempre como um jogador do Futebol Clube do Porto que foi campeão europeu e campeão do mundo e portanto será eterno para os adeptos portistas. Tem essa noção e reviveu isso no museu do clube? Olha, eu não esperava encontrar o que eu encontrei, honestamente, sabe? Eu estive aí com a minha família, eu estive com a minha esposa, com a minha nora, meu filho, que hoje está aí em Portugal, minha filha, quando nós estivemos aí e fui visitar o museu. Eu sou sincero com você, foi uma emoção muito grande, passamos mais de 1 hora dentro do museu, e para dizer que assistimos tudo, ouvimos quase tudo, acho que ainda deixamos alguma coisa. Mas foi tão emocionante, mas tão bacana reviver, tocando ali naqueles botões, de repente vi meu gol lá em Kiev, outros contra o Sport, e vários gols que eu fiz aí pelo Porto. Também o ônibus, né, o autocarro, exatamente, como diz, ali dentro. Depois, já finalmente, eu levei aquele susto com o presidente Pinto da Costa, com o cão dele ao lado. Assim, no holograma. Exato. Foi assim, eu não acreditei, eu falei, bicho, presidente aqui... Pensava que era uma partida já. Foi assim. Foi. Olha, Bruno, foi demais. Eu te digo que de toda, assim, várias emoções que eu tive dentro do Futebol Clube do Porto, mas também com o museu do clube, eu fiquei encantado. Nota 1000, muito bem. Eu queria aproveitar e mandar aqui, dizer que eu estou rezando muito pelo Reinaldo Telles, um amigo, né, que está passando por um problema de saúde, não sei como está nesse momento, mas dizer que eu estou aqui orando porque foi uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Eu, como dirigente, como pessoa, sempre me atendeu bem. Então, quero dizer aí que eu espero que ele melhore e que logo, logo ele possa voltar. Esperamos todos a rápidas melhoras, claro, do Reinaldo Teles, que é uma pessoa muito querida pelos adeptos também do Futebol Clube do Porto. Celso, falou aqui há pouco do golo de Kiev. Qual é o golo mais marcante da sua carreira? Tem aquele golo também do Sporting que o Celso conta essa história de que foi para também se desculpar perante o presidente Pinto da Costa. Qual foi para si então o golo mais marcante na sua carreira? Se consegue eleger um, não é? Bruno Garcia, o que eu estou sabendo é que você está bem, né? Claro, você fazer uma parte dessa. Fiz uma pesquisa. Sim, mas está. Não, mas também não é difícil, sinceramente, porque, por exemplo, o meu pai é um grande fã seu e eu cresci, ouvi falar quando contavam histórias daquele tempo, que eu ainda era pequeno na altura, mas eu cresci a ouvir essas histórias e, portanto, também estou um pouco familiarizado com algumas desses golos importantes que o Celso marcou. Veja bem, assim, eu acho que, como eu te falei, todos os títulos são importantes, assim como, né, os gols, além da felicidade que traz para o atleta de fazer, no caso eu como zagueiro, quando fazia o gol, mas eu acho que eu tive esse gol de Kiev contra o Sporting, são detalhes, eu vou lhe explicar o que aconteceu. O do Sport, porque eu vinha de um problema que houve lá no, né, que todos sabem, do Benfica, acabei dando um soco lá no jogador do Benfica e acabamos perdendo o jogo. E logo em seguida eu passei acho que 2 ou 3 jogos suspensos e voltei
Sporting e a gente precisava vencer. E acabei fazendo o gol, até o goleiro era o Damas, né? Acabei fazendo aquele gol e eu saí correndo e nisso que eu me ajoelhei e saí escorregando, eu pedi, porque eu tinha sido multado pelo presidente Pinto da Costa. Exato. Do meu salário, acho que 20% ou 30%, e eu acabei me ajoelhando e pedindo. Eu falei, eu quero pedir, me perdoa, minha multa e tal, aquela coisa toda. Aí o mister no banco, o Arthur Jorge, vai pra lá e tal, aquelas coisas dele e tal. E acabamos vencendo e fomos, né, para final, acabamos sendo campeões naquele ano, foi muito legal. E o de Kiev foi assim, eu estava próximo de acabar meu contrato. E eu lembro, quando chegamos no aeroporto do Porto, aí no Porto, que nós saímos para pegar o avião, tinha que entrar no autocarro, né? Não tinha ainda hoje como as coisas hoje como tem. E quando eu ia chegando, o autocarro já estava super lotado e eu fui um dos últimos a entrar. E eu falei assim, mister, e o Pinto da Costa estava assim, eu falei, olha, se eu fizer o gol lá em Kiev, você renova meu contrato por mais 2 anos? Ele falou, tá, sai. Aí foi assim, foi importante porque isso na saída do Porto. E eu falei, eu vou fazer o gol lá, hein? Nós vamos vencer, mas eu quero o contrato de 2 anos, mais 2 anos para ficar aqui no clube. Aí foi aquela coisa, e acabei fazendo o gol, foi uma alegria imensa. E foi um jogo importante que o Foco Porto venceu e depois chegou então à final de Viena. Como é que foi vivida essa final? O antes, o depois, mas principalmente o antes, porque o Foco Porto não era na altura dado como favorito e o presidente Pinto da Costa, presumo eu, adotou uma estratégia diferente de um jogo que tinha de uma final anterior na Taça das Taças, em que o Celso ainda não estava no Porto, mas que se falava na altura em que os jogadores não estiveram concentrados 100% nessa final porque havia contratos de marcas desportivas na noite anterior dessa final que queriam entrar para alguns jogadores e fazer contratos com os jogadores na Taça das Taças. E depois o presidente Pinto da Costa disse que o Futebol Porto ganhou experiência nessa final e que esses erros não se iam cometer. E não se cometeram e o Futebol Porto acabou por vencer essa final de Viena. Como é que foi preparado esse jogo? Qual foi o momento mais importante na preparação desse jogo para que o Futebol Porto conseguisse vencer? Para além, claro está, ao intervalo, aquele discurso do Arthur Jorge, não é? Exatamente. Deixa eu lhe falar, eu sempre digo e comento até hoje, e com certeza, eu acho que todos que conviveram no balneário do Porto sabem que existia uma união muito grande. Eu acho que essa união é que nos levou a várias vitórias e a decisões e a ganhar os títulos. Porque era assim, os jogadores tinham um respeito muito grande, a gente tinha uma vontade muito grande, o Arthur passava uma confiança demais a gente. A gente tinha confiança, tinha amizade, tinha garra e tinha todo o apoio, como eu já te disse, que sempre existiu. Então, a gente olhava nos treinamentos, a gente tinha briga, eu e o André, a gente, às vezes, eu lembro que teve um treino que eu estava de colete amarelo e o André com azul, e teve uma bola dividida que o mister apitou na hora, porque a gente ia se quebrar de tanta vontade. Eu e o André, o André sempre foi, quem conhece sabe que ele era, né? E eu não deixava passar. Nisso que essa bola dividida, isso num treinamento, o mister apitou. E ali um dos dois ia sair quebrado. Aí apitou, não foi e tal, não chegamos, aí ele pegou, tirou o colete, o meu, ou do André, não lembro bem, e deu o igual para a gente jogar no mesmo time. Então você vê a garra o que eram os treinamentos do Porto. E isso fazia depois a diferença nos jogos, não é? Porque os treinos eram duros e os jogos depois, alguns deles até se tornavam fáceis, digamos assim, entre aspas, não é? Pela dureza dos treinos, não é? E a vontade de você ser titular.
Porque existe, eu ouvi várias vezes o João Pinto dizendo, porque no Porto, sempre quem for jogar no Porto, ele tem que realmente dar o seu suor. Você tem que trabalhar muito. Por quê? Porque é um elenco muito forte, é um elenco grande, que todo mundo batalha pelo lugar. E o nosso era uma equipe forte. Tinha vários jogadores que às vezes não jogavam no jogo, jogavam no outro. Eu lembro voltando aqui, para ir para a final lá de Kiev, nós foram jogar, acho que em Portimonense, foi um time que não vinha jogando, então o mister nos deixou só treinando, a gente só trabalhando para esse jogo, então houve toda essa preocupação que não se envolvesse com alguma publicidade, entrevista, essas coisas todas, até porque, Bruno, como todo mundo sabe, que nós não éramos o favorito. O favoritismo era todo do Bayern, né? Então ninguém acreditava. Assim, eu lembro que nós fomos jogar em Kiev, quando eu fiz o gol, e nós tínhamos ganho aqui de 2-1, nós sofremos o gol já no final, né? Então quando fomos jogar lá, como ele tinha feito um gol fora, né? Nesse tempo levava, ele precisava ganhar de 1-0, eu lembro que quando fomos fazer o reconhecimento do campo, tinha uns 40 mil pessoas, ou mais, deles, gritando que a gente ia levar de 4, 5, porque era uma equipe muito forte também, o Dinamo de Kiev. Então, e eu nunca tinha visto aquilo. Eu falei, vixe, quer dizer que nós vamos fazer o reconhecimento no nosso treinamento, o estádio estava super lotado, quer dizer, para intimidar a nossa equipe. Foi engraçado. E eu fiquei assim, eu falei, os caras gritando e tal, vamos levar de aí. Ele fazia assim com a mão, que era 5, outro era 4. Falei, vixe, amanhã vai ser duro. E pronto. E acabamos chegando à final, né? O Arthur, para voltar aqui bem rapidinho, o Arthur nós estávamos sofrendo 1-0, estávamos perdendo, como todo mundo sabe, a forma que o Arthur nos conduziu para voltar para o segundo tempo foi demais. Ele falou, olha, vocês só têm essa oportunidade, só resta 45 minutos, a vida de vocês. Tá? E acabou colocando o Frasco e o Juari, né, jogo, que entraram muitíssimo bem, e com isso retornamos ao campo e acabamos fazendo aquilo que fizemos, levantando a taça. E o Celso recorda-se de quando é que foi a primeira vez que conseguiu pôr as mãos na taça, visto que o João Pinto não largou a taça, e recorda-se de quando conseguiu dormir depois dessa final? Foi umas horas depois, não? Presumo eu. Rapaz, foi dias depois. Exato. Dias, não foi horas, não, dias depois. Eu recordo assim, da forma como nós saímos depois do estádio, quando chegamos ao balneário, foi muita festa, muita champanha. Champanha assim, não, a gente estava bebendo, mas comemorando, né? Estourando e tal. E sobre a taça, foi o João Pinto, como todo mundo sabe, não largava. Depois já fomos no vestiário, dentro do avião. E recordo muito bem, mas muito bem mesmo, e quando nós estávamos chegando aí no aeroporto, o aeroporto não conseguiu pousar, né? Teve que levantar o voo, que era muita gente, e invadindo a pista, não era esse aeroporto de hoje, e aquela coisa toda. Foi muito legal. E depois que chegamos e subimos no autocarro, nós fomos direto para o estádio, porque o presidente parece que mandou todos os adeptos para o estádio. Olha, quando chegamos lá, parecia que era um clássico, lotado o estádio. E a gente com sono, cansado e tal, mas tivemos que ir lá fazer a festa, que foi, por sinal, uma festa belíssima. E em relação à final... E em relação à final de Tóquio, que recordação é que tem desse jogo? O Celso, eu creio que jogou depois como suplente, penso eu, não sei precisar agora. Ou jogou de início? Não joguei. Eu vinha de uma lesão, né? Ok. Eu estava numa recuperação de uma lesão muscular, mas o nosso mister Ivic,
que foi o Ivic, foi o Arthur, o Ivic nessa época. Ele falou, não, você vai viajar. Acabei treinando, viajei com a equipe. Quando cheguei lá, quando fomos fazer um trabalho dia anterior, né, porque nós chegamos acho que 6 dias antes para se adaptar os horários, aquelas coisas todas. E quando fomos fazer o treinamento durante a semana, eu acabei na véspera do jogo sentindo. Daí eu recordo muita coisa. Eu recordo que nós fomos dormir, estava um tempo bom, aí no outro dia já estava neve, um frio danado. E também recordo que fomos treinar, levamos assim 30 minutos do hotel a um campo, onde fomos treinar. E na volta demoramos 3 horas, por causa do trânsito. Eu nunca tinha visto um negócio daquele. Isso por volta de 5 horas, 6 horas da tarde. E eu, sentado assim na janela, né, do ônibus, eu olhava, todos os carros tinham televisão. Então o japonesinho ali, era tudo olhando, eu dizia ali, e nada de andar, o ônibus não andava. Eu dizia, pô, aqui é pior que São Paulo, porque São Paulo, né, também é complicado. Muito grande. E eu sei que nós fomos jantar já por volta de 9, quase 10 horas da noite. Então, assim, uma coisa que ficou também muito marcante, né? Eu fiquei assim, eu falei, nunca tinha visto. O sinal, quando parava, que o pessoal ia passar, o sinal parece que lá deve ser uns 3 a 5 minutos, porque é tanta gente passando, pois, exato. Japonês da rua e tal, e isso eu fiquei impressionado. Umas coisas assim... Olha, acabei não jogando, né? Eu tenho aqui uma pergunta do Filipe Ferreira que diz: gostava de perguntar ao Celso se com as bolas de hoje em dia será possível fazer aqueles golos da mesma forma. O Celso também, creio que teve uma passagem como treinador. Não sei se conhece as bolas. Hoje em dia as bolas são diferentes daquela época. Acha que isso faria diferença? Ou pensa que não? Não, eu quero responder ao Felipe Ferreira assim, Felipe, você vai se adaptar ao momento, né? Hoje o momento você tem uma chuteira bem mais leve que a nossa na época, né? Hoje a bola, ela tem outro peso, ela tem... são coisas diferentes. Até o próprio gramado hoje, tem muitos hoje que, né, gramados diferentes da nossa época. Mas eu acho que isso aí, eu acredito que eu faria sim, o mesmo, eu fazia, talvez até mais. Eu acho que não é daí o que atrapalha ou o que ajuda. Eu acho que é uma adaptação que você tem que vai acontecendo. Hoje, como a forma de trabalho, de treinamento, dos mister hoje trabalhar, é totalmente diferente da nossa época, sem dúvida nenhuma. Né? Você vê esquema da forma, hoje os atacantes têm que voltar pelos lados, hoje se apoia mais pelos lados, coisas diferentes que foi evoluindo e você vai se adaptando. Claro. O Celso, curiosamente, eu ouvi uma entrevista recente, creio que foi ao Flóculo Porto, no Flóculo Porto em casa, em que o Celso, curiosamente, em tom de brincadeira, dizia que ainda hoje não veste de vermelho. Como é que sentia essa rivalidade com o Benfica na altura e como é que foi vivida essa rivalidade no Flóculo Porto? Bruno Garcia, o que acontece? O futebol você se envolve muito pelos adeptos, pela sua torcida, né, e pela camisa que você veste. Então, quando eu cheguei no Futebol Clube do Porto, e como eu lhe falei, a minha estreia foi contra o Benfica. Então, quando eu digo eu, foi o Juari, estreia, deixa eu ver, acho que foi minha e do Juari, realmente, só. Eu senti a rivalidade, eu senti o peso que era um peso de uma camisa do Porto e do Benfica. E depois, ao passar do tempo, com os jogos, eu indo ao Estádio da Luz e vendo aquela rivalidade que você não podia perder, e que perdesse o campeonato, podia se comprometer, ter dificuldades. E
E isso você vai se envolvendo. Então, eu como portista hoje, todo mundo sabe que eu gosto do Porto, eu acompanho os jogos do Porto, eu assisto aqui, eu vi aquela final para mim do gol do Kelvin. Exatamente, aquele gol contra o Benfica. Né? Contra o Benfica, até eu saí daqui festejando, tomando minha cerveja, e pulando, alegria. E as pessoas diziam, poxa, eu não vi você torcer ou vibrar tanto quando você jogava. Exato. Com um gol desse. E eu, sabe, meus filhos, hoje está aí, o Celso é portista, minha filha torce Porto, minha esposa. Então, assim, eu acho que transmite, você além de ser jogador, quando você está jogando, você sente o carinho dos adeptos, você sente a rivalidade, então você passa a se envolver também e acaba tendo. Então, assim, eu realmente não gosto muito de vermelho, não vou mentir. Quase você não me vê e tal. Evita, não é? Evita o vermelho. Né? Eu tenho o Rui Siqueira aí, o Pedro, Fernando Gomes, esse pessoal, como eu já falei, o Bernardino principalmente fez essa entrevista, acho que foi ele, exatamente. O Rui Siqueira, né? E eu acabei falando, eu realmente não uso, eu gosto mais de azul e branco, gosto de azul, gosto do branco. Eu acho que foi isso, o Porto conseguiu transmitir essa rivalidade. E como é que foi jogar, naquele jogo em que jogou pela seleção do mundo, que jogava o Maradona e o Platini? Como é que foi também esse episódio, essa história? Ali foi um convite, não é? Assim, foi um convite, foi uma benção de Deus, foi realmente... Eu fui muito abençoado aí nesse lugar. Então, acabei recebendo aquele convite, foi eu e o Futre, né? E de brasileiro só tinha o Josimar, um lateral que foi do Botafogo, seleção brasileira, e acabei indo para lá. Foi muito... Para mim, eu vou dizer, foi... Até hoje tenho assim, uma lembrança muito legal, porque eu fui convocado lá a gente estava fazendo uma excursão na Itália. Então jogamos contra o Milan, ou foi contra o Internacional, eu não lembro bem. E quando acabou, o pessoal falou, Celso foi convocado para a seleção. Quando voltamos para o hotel. Aí eu falei, que seleção? Até eu falei, seleção brasileira? Não, a seleção vai ter o resto do mundo e tal. O treinador tá aí, era não recordo o nome dele. Aí acabaram me dando essa notícia. Eu fiquei muito feliz e foi muito legal. Foi muito bacana. Para minha carreira, principalmente, eu não digo que fui injustiçado no Brasil, não. Eu não cheguei à seleção brasileira porque no momento eu vinha de uma lesão, eu vinha de uma operação de menisco, quando eu estava no Vasco, e acabei não indo para a seleção brasileira, não me recuperei a tempo para ir na seleção de 82. O pessoal sempre me pergunta aí, Celso, você nunca chegou à seleção brasileira? Eu digo, eu não cheguei, o pessoal não sabe o motivo, mas eu estava pré-convocado. Quando, na época, foi o Tele Santana, que foi um dos treinadores que me indicou do Ferroviário para o Vasco da Gama. E quando comentaram para ele que estava um jogador se destacando, e nessa época, o Ferroviário, aqui do estado do Ceará, a gente estava disputando o Campeonato Brasileiro. A gente, nessa época, era da Série A, que hoje chama Série A. Naquele tempo a gente chamava de Brasileirão, não tinha nem Série A nem B, era só o Brasileirão. Então, nós fomos o Internacional de Porto Alegre, no estado do Beira-Rio. E o Tele Santana, ele era o treinador da seleção brasileira. Então, ele estava, nessa época, só observando, procurando jogadores que ele poderia convocar. E ele foi assistir esse jogo. Então, ele acabou gostando do meu futebol. E como jogador nordestino, é muito difícil você convocar para a seleção brasileira um jogador daqui do Ferroviário, um exemplo.
né, Santa Cruz de Recife, do Nordeste. Ele acabou me indicando ao Vasco da Gama. Aí quando ele chegou no Rio, na CBF, ele acabou chamando lá um dirigente e falou: rapaz, eu vi um excelente jogador, vão buscar, porque eu quero levar ele para a seleção brasileira. E foi quando eu cheguei no Vasco da Gama. E quando eu cheguei no Vasco da Gama, em 81, isso foi 81, e a seleção foi em 82 na Espanha. E quando eu cheguei, eu tive uma contusão muito séria, que eu tive que operar e acabei passando mais de um ano sem jogar futebol, mas com a graça de Deus acabei me recuperando e retornei ao futebol e acabei não indo à seleção. Celso, ainda hoje diz que segue atentamente o percurso do Futebol Clube do Porto, e olhando agora, peço-lhe, olhando assim para a atualidade do Futebol Clube do Porto, nos últimos anos, qual foi aquele jogador que lhe deixa mais saudades dos últimos anos que atuou pelo Futebol Clube do Porto, daquilo que tem visto do Futebol Clube do Porto, e que se destacou, na sua opinião, no clube? No clube, veja bem, Bruno Garcia, hoje a gente quando está de fora, a gente passa a ser torcedor, né? Então a gente às vezes pode querer comentar e chatear, mas hoje eu gosto muito do número 10, do Porto. O atual? Atual. Portanto, o número 10 o Nakajima, o japonês? Não. O Otávio? Não, ele é português. O Sérgio Oliveira? Sérgio Oliveira? Sérgio Oliveira. Okay. Sérgio Oliveira. Você me perguntou hoje do atual, né? Exatamente. Exatamente. Eu gosto muito do Sérgio. Eu acho ele tem um bom passe, ele organiza, sabe? Ele faz gols, às vezes, claro. Mas tinha o Alex, o lateral, que estava aí, estava muito bem, né? Ele teve muito bem mesmo. E daqueles que chegaram, já que o Celso está no Brasil, daqueles que chegaram agora, há alguns reforços que também são brasileiros. Tem algum que acha que vai ser importante esta época no Futebol Clube do Porto? Não sei se tem acompanhado o percurso deles no Brasil. Eu vejo alguns, às vezes assisto, a gente não presta muita atenção, mas eu devo falar, Bruno. O Felipe, o zagueiro, lembra que ele era do Corinthians, teve, né? Um bom zagueiro, se destacou. Então, eu acredito muito no que o Porto oferece, do que ele leva, sabe? O jogador, nós temos aí um ótimo treinador, o clube dá uma boa condição, o jogador ele tem que se adaptar, como eu lhe falei, né, ao Futebol Clube do Porto, pela organização do Porto, pelo que o Porto oferece ao atleta. Aí o atleta começa a oferecer ao clube o melhor dele, do melhor que ele pode oferecer. Mas eu acredito, tenho aí o Tiquinho vem se destacando, outros brasileiros, não só brasileiro, tem o centroavante, que é muito bom, recorda aqui, o Moreno faz gol demais. Eu gosto muito dele, o atacante. No Porto, atualmente? Atual? Do Porto. Marega? O atual é o Marega. Marega. É o Marega. Eu gosto muito. Gosto daquele tipo de centroavante de área, jogador que perturba, não deixa o zagueiro sempre dar trabalho, está sempre ali, né? Tem protege bem a bola. Então, assim... Eu vi alguns momentos do Porto, do clube, do time, não andar bem. Mas isso aí é só questão de tempo. Às vezes uma derrota, a outra, ele vai se ajustando, alguma coisa que o treinador vai pedindo. Também existe, o Bruno Garcia, vou te dizer, que os adeptos entendam que tem que ter um entrosamento, tem que ter um conhecimento entre o grupo para começar a vir as vitórias, a vir as coisas, sabe? E isso é muito importante dentro do clube. Então,
eu tenho certeza que quando eles vão contratar, eles procuram levar o melhor, mas às vezes para o jogador dar o melhor de si, ele leva algum tempo. Exato. Muito bem. Celso, estamos a chegar ao final desta nossa entrevista. Eu quero agradecer uma vez mais o facto de ter estado aqui. Para mim foi um prazer enorme. Cresci a ver essa final repetidamente de Viena e é um enorme prazer. Não sei se o Celso quer deixar aqui uma última palavra aos adeptos do Futebol Clube do Porto, aqueles que nos estão a seguir aqui já nesta emissão que já leva quase uma hora, já leva mais de uma hora. Não sei se quer deixar aqui alguma mensagem final para esses adeptos. Gostaria de primeiro dizer que eu sou grato, muito feliz do Futebol Clube do Porto, minha acolhida, e agora tá aí com meu filho, né? Meu filho, quem não sabe, está trabalhando aí no Sub-16, com o Mister Israel, e também com o Gomes, com a equipe, toda a comissão técnica. Estou muito feliz dele estar aí. É assim, uma satisfação muito grande. E é sempre um pretexto para quando quiser regressar aqui e matar saudades da cidade do Porto e dos adeptos e do filho, que lá está. É verdade, eu tenho vontade de aí, essa pandemia atrapalha um pouco, já era para ter ido, né? Mas estamos aguardando. Quero daqui mandar meu abraço a todos os meus amigos, meu compadre Jorge Plácido, a minha comadre Suzete, os filhos dele, o Joaquim, todos esses são, o Joaquim Novaes, os filhos, a Andréia, o meu filho que está aí, um beijão, filho, aos meus amigos Bernardino, Rui, Siqueira, todo o pessoal do Porto, presidente Pinto da Costa. Você, Bruno Garcia, hoje estamos falando pela primeira vez, mas quero dizer muito obrigado pela essa entrevista, pela essa oportunidade. E obrigado a aos nós. adeptos é assim, eu tenho muito contato com eles, mas vários amigos que eu não posso aqui nomear todos, claro. Eles sabem quem são, abraço, com certeza. Eu deixo aqui o meu forte abraço, o meu carinho muito grande, e dizer, estarei aqui sempre torcendo por esse clube, que acontece sempre do melhor, que sempre ganhando campeonato, sempre vibrando. Então, muito grato, muito obrigado, Bruno, muito obrigado aos adeptos, ao pessoal que estão nos ouvindo, assistindo, né? Aqueles que fizeram pergunta para mim, quero dizer o meu muito obrigado e que cada um fique aí com Deus. O meu muito obrigado. Muito bem. Obrigada uma vez mais e continuação. Obrigada, Celso. Obrigada. Fica aí, você está na Suíça, né? Exatamente. Obrigado. E foi então a entrevista possível com Celso, uma excelente entrevista aqui para a página Superportista, em simultâneo com o portal dos Dragões. A página Superportista continua a lançar conteúdos novos todas as semanas, por isso continuem a seguir a nossa página, a partilhar os nossos conteúdos e vão fazendo like também, seguindo aqui o nosso canal do YouTube, que todas as semanas tem conteúdos novos e que continuamos sempre a atualizar. Sigam-nos também no Instagram e continuem a partilhar as nossas publicações. Vamos terminar esta entrevista, claro está, com a música Dragão Indomável, uma música que foi lançada este ano pela página Superportista, em parceria com a banda Bandemia, e que então é para todos os adeptos do Futebol Clube do Porto. Continuação de uma boa noite e até um dia destes. Este orgulho, este amor, esta união impossível de quebrar. Somos diferentes, somos um só. Somos a voz que te vai elevar. Todo segundo, por todo o mundo, eu estou aqui. Por ti eu sinto, eu sou distinto, sou um de nós.
conquistar. Já está no sangue esta vontade, esta paixão de outro patamar. Sou dragão puro, por ti dou tudo, em qualquer lugar. Não há fronteiras, não há barreiras, eu vou gritar. Sou um super portista, com ânsia de festejar. Sou um super portista, onde fores eu vou lá estar, sempre para te apoiar. Chega de espera, chegou o dia, esta alegria de poder festejar. Sair à rua com a bandeira, com o cascol e o carro a buzinar. Por entre pontes, mesmo à distância, estou a celebrar. Do norte ao sul, um mar azul vai te apoiar. Sou um super portista, com ânsia de festejar. Sou um super portista, onde fores eu vou lá estar, contra tudo e todos. Eu estarei aqui, dragão indomável, super portista eu sou. Super portista eu sou. Super portista eu sou. Super portista eu sou. Sou um super portista, com ânsia de festejar. Sou um super portista, onde fores eu vou lá estar, contra tudo e todos. Eu estarei aqui, dragão indomável, super portista eu sou. Dragão indomável, super portista eu sou. Visite-nos em superportista.pt e superportista.com.